Bora falar de futebol? Bora falar da nova contratação do Palmeiras. O Verdão definiu seu treinador, vai de Vanderlei Luxemburgo para a temporada de 2020. O contrato é válido por 2 anos, portanto, vai de Vanderlei Luxemburgo também em 2021, se esse contrato não for rompido. E é óbvio que a diretoria do Palmeiras coloca um nome que rende polêmica, rende assunto. Isso é óbvio, é claro. Porque a diretoria do Palmeiras sai de um Jorge Sampaoli e vai para um Vanderlei Luxemburgo. Ah, Fragoso, peraí. Um Vanderlei Luxemburgo e um Sampaoli têm o mesmo estilo porque jogam de forma ofensiva? Não, 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 não. Não, 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 não. Não vamos com essa, porque é muito superficial dizer isso. E rapidamente eu posso elencar algumas diferenças entre os dois, que podem traçar um perfil cuja semelhança não é tão grande. Vamos lá. Para começar, não podemos pegar o trabalho do Vanderlei Luxemburgo anterior como referência para uma escada que o leve ao Palmeiras nesse momento. Não estou falando de currículo, não estou falando de títulos. Estou falando de um trabalho anterior que foi bom. Mas o Vanderlei Luxemburgo realiza um trabalho de escape do rebaixamento com o Vasco da Gama. E o cenário é completamente diferente. Porque lá ele tinha de motivar jogadores que estavam com salários atrasados. No Vasco da Gama, aliás, ele encontrou jogadores que buscavam reabilitação e jogadores que buscavam se projetar no futebol. No Palmeiras, ele vai encarar um time com salário em dia, uma equipe que nem de longe luta contra o rebaixamento e, além de tudo, vai encarar medalhões que estão vivendo bons momentos em suas carreiras, jogadores que estão já projetados no futebol brasileiro e querem se projetar para a Europa, ou seja, não estão catando qualquer conselho. Então, é um cenário diferente, é um ambiente diferente que, na minha visão, não, digamos assim, casa com aquilo que foi realizado no Vasco da Gama. E não significa que foi um trabalho ruim, não. A gente não pode falar que o Luxemburgo fez um trabalho ruim no Vasco. Não foi. Foi um trabalho positivo, foi um trabalho legal, foi um trabalho bom. Mas esse trabalho não tem catapulta suficiente para jogar ele para o Palmeiras, na minha visão, quando a opção A era o Jorge Sampaoli, a opção B era o Marcelo Galhardo. E no fim das contas, o Vanderlei Luxemburgo foi o escolhido. Não vejo o trabalho anterior dele com essa força para catapultá-lo para um projeto como o do Palmeiras de conquistar a Libertadores da América novamente. Enfim, falando de perfil de treinador. Vamos lá. Sampaoli e Luxemburgo. Mexer no time. O Sampaoli mexe no time 5, 6 vezes por partida, antes dela começar. O time que iniciou a partida B tem 5 a 6 alterações em relação ao time que iniciou a partida A. E assim por diante. Isso sem contar as alterações durante o jogo. O Vanderlei Luxemburgo não. Escolhe uma base, mexe em 1 ou 2 jogadores, muito por conta de suspensão, de questão física, mas tem a sua base titular. Já temos uma diferença bem grande aí. Outro ponto. Tudo já foi inventado no futebol? O Vanderlei Luxemburgo vem com esse discurso de que tudo que é feito hoje, ele já fazia. Lá nos anos 90. Só mudou um pouquinho a forma de falar. O Sampaoli? O Sampaoli mostrou que o Brasil não via muita coisa de futebol. O Brasil não sabia o que era muita coisa de futebol por aí. Até porque ninguém via um treinador colocar um 2-3-5 nos últimos tempos em um jogo decisivo, como foi na semifinal do Campeonato Paulista, em que o Santos amassou a equipe do Corinthians, mas não conseguiu os 2 gols que precisava, levou a disputa para os pênaltis. Muito mais por uma questão técnica, muito mais por uma questão técnica dos jogadores do que propriamente pelo esquema que foi ousado, amassou, sufocou, fez do Cássio o melhor goleiro. Melhor goleiro não, né? O melhor jogador em campo. Um time que mudava de esquema, entrava sem lateral muitas vezes, sem nenhum lateral. Se der certo ou não é outra história. Em algumas partidas funcionou, em outras não. Boa parte não funcionou. Mas ele entrava sem lateral de ofício em vários jogos. Em uma partida entrava com 3 zagueiros, na outra com 2, depois com 3, na outra com 2, depois com 4, sendo que um era lateral. Modificava muita coisa. O Luxemburgo já não tem esse perfil, já disse que o que ele faz, ou melhor, o que é feito, ele já fazia há muito tempo. Mais uma mudança em relação ao perfil. Histórias diferentes, isso é muito claro também. Vanderlei Luxemburgo.
técnico que tem um currículo gigantesco, vencedor, invejável e que busca uma reabilitação na sua carreira. Busca se provar novamente na sua carreira. Tendo, a voz está complicando, hein? Tendo no seu trabalho anterior a escapada do rebaixamento como um mérito. E sim, teve mérito, mas não para catapultá-lo para o Palmeiras nesse momento, na minha visão. Mas o Vanderlei tem muita história, muitos títulos e precisa se reabilitar para um trabalho de grande porte. Estava num clube gigante, que é o Vasco, para realizar um trabalho de médio porte, manter a equipe na Série A. Um trabalho de grande porte, de conquista de título, de conquista de Libertadores, há muito tempo não se vê. O Sampaoli tem um outro perfil. O Sampaoli é um técnico inventivo, como eu já disse, mas, veja bem, não tem grandes títulos na sua carreira. O currículo dele é de longe, muito mais vazio, muito menor do que o currículo do Luxemburgo. Só que ele não está buscando uma reabilitação. Ele se reabilitou. No Santos ele mostrou que no futebol brasileiro ele é um dos top. Ele é um daqueles da primeira lista, da primeira fila. Está no seu auge nesse momento, porque ele já foi abaixo, já teve o seu auge no Chile, depois desceu um pouco, depois foi para a Europa, depois a seleção argentina voltou a ter uma baixa, agora volta ao seu auge. Lutou pelo título brasileiro com um elenco que muita gente não colocava como um dos melhores do Brasil, muito menos como o segundo melhor. Veja a diferença entre os dois. Nesse momento, já trouxe 3 diferenças importantes em relação a Jorge Sampaoli e a Vanderlei Luxemburgo. Isso prova que a diretoria, ela não buscou exatamente um perfil. Ela buscou uma resposta. A resposta inicial para o torcedor foi a resposta popular. Quem é o nome que o torcedor quer? Jorge Sampaoli. A resposta a Luxemburgo, que foi a que deu certo, já me pareceu uma resposta mais emocional. Uma resposta mais saudosa. Do tipo, os tempos de glória, bota a glória lá atrás, hein? 96, 2008 foi um paulista, 96 já tinha uma importância maior, era outra história. Mas 2008 foi um paulista ainda contra a Ponte Preta, enfim. Mas o torcedor tem um carinho gigante por tudo que o Luxemburgo conquistou no Palmeiras, ali nos anos 90, não só 96. Foi uma resposta mais emocional. E por isso dividiu o torcedor. Não foi um Mano Menezes que 95% da torcida era contra. Foi um Luxemburgo que divide opiniões. Um Luxemburgo que tem alguns bons trabalhos, sim. O Luxemburgo, no Grêmio, por exemplo, eu anotei aqui, no Grêmio, em 2012, ele consegue buscar um terceiro lugar. Ele consegue buscar uma terceira colocação. Ele sai com um aproveitamento de 65% dos pontos conquistados em 2013. Muito por conta do mata-mata da Libertadores. E não por conta dos pontos corridos. Aproveitamento bom, um trabalho bem feito. A gente pode colocar esse trabalho bem feito. Agora, no Atlético Mineiro em 2010, eu estou falando de 2012 e 2013, em 2010 ele deixou o time na zona de rebaixamento. No Santos, em 2009, deixou o time na 12ª colocação. Em 2008, trabalho com título no Palmeiras. Em 2011, 2010, 2011 ali no Flamengo, conseguiu tirar um time da zona de rebaixamento e terminou em 4º no Brasileirão em 2011. Bom trabalho também. Estamos falando de 2011, 2012, 2013 com bons trabalhos. Com regularidade. Agora em 2013 no Fluminense a coisa não andou tão bem. No Flamengo, 2014, 2015, o time de novo se encontrava na zona de rebaixamento. Ele conseguiu levar a equipe ao 10º lugar. Então, alguns trabalhos aí que alguns bons, outros mais ou menos, outros ruins. Não há uma década de regularidade do Luxemburgo. Não há. Não há o que justifique nesse momento dizer que o Luxemburgo vai dar certo com certeza. Mas também não há uma justificativa para dizer vai dar errado com certeza. Não há. É preciso ver o trabalho acontecer.
Porque com o Sport, por exemplo, em 2017, ele chegou ao 5º lugar em um dado momento do campeonato. Em 2019, com o Vasco, ele consegue tirar a equipe da zona de rebaixamento, faz um bom trabalho dentro das circunstâncias em que se encontrava. Então, esse é um breve resumo do que a gente pode falar sobre o Luxemburgo, do que a gente pode projetar sobre o Luxemburgo e do que a gente pode entender em relação ao que a diretoria pensa. Porque perfil propriamente dito, Sampaoli e Luxemburgo são diferentes. Agora, a resposta para a torcida eu já expliquei. A primeira era popular, a segunda mais para pegar no emocional. E a aposta é que o Luxemburgo vai chegar ao Palmeiras entendendo que esse é o grande trabalho da vida dele, para quem sabe encerrar a sua carreira em alta, não se sabe quando o Luxemburgo vai querer parar. Mas houve uma mudança na estratégia, houve uma mudança na visão. E a gente falou um pouquinho nesse vídeo sobre essa mudança e sobre o Luxemburgo, o que esperar dele. É claro que eu quero que você, depois de assistir esse vídeo, eu te agradeço a atenção, deixe sua curtida aqui embaixo para o vídeo também chegar em mais pessoas, além do que, deixe seu comentário, porque eu gosto de conversar com a galera, gosto de interagir, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal do Fragoso. Bora falar de futebol!